Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carla aqui do CR Cursos e a gente vai ver agora aqui uma revisão geral sobre as questões da CESP aí para ajudar vocês na prova que vem aí do INSS, tá bom? Vamos lá então, uma miscelânea aqui de assuntos só para a gente fazer uma revisão geral. Então, a primeira questão aqui, olha, tá falando sobre verbo, né? Ó, com a mesma correção gramatical de se nos dedicarmos, é verbo, né? Estão conjugados os verbos ver em se vermos uma estrela cadente, faremos um pedido e pôr, o verbo pôr, em se pusermos a mão no fogo. Olha, primeiro, ele está falando de correção gramatical, né? Então, no caso aí, se é correção gramatical, eu tenho que ver, será que está conforme a gramática, né? É isso que ele quis dizer, está conforme a gramática? Vamos ver, ó, aqui ele disse, se nos dedicarmos, eu tenho que pensar, que tempo que tá isso, hein? Tá no futuro do subjuntivo. Esse se pode ser trocado pelo quando nos dedicarmos. Então, vamos pensar no verbo ver, como seria? O verbo ver no futuro. Quando eu ver o fulano? Não. É quando eu vir. Quando nós virmos o fulano. Ou se nós virmos. Tanto faz. Então, não é vermos, é virmos. Agora, e o verbo pôr? Será que tá certo? Se nós pusermos. Sim, aqui tá certo, mas aqui tá errado. Então, ó, errada, certo? Continuando, a disputa não se restringe aos números. As duas fabricantes se acusam de manobras ilegais na busca pelo consumidor. Em se acusam. A partícula se é voz passiva sintética? Para ser voz passiva sintética, eu tenho que ter um VTD acompanhado do se e logo depois dele vem o sujeito paciente, tá? Então, veja bem, ó, nesse caso aqui, vamos procurar o sujeito, ó. As duas fabricantes se acusam. Quem é que se acusa? As duas fabricantes. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o sujeito. Olha, elas se acusam, elas estão praticando a ação, tá? Esse se, ele não é o pronome apassivador, não é não. Tá? Quem se acusa de quê? Ó, de manobras ilegais, isso aqui é o objeto indireto. Então, ó, as duas fabricantes se acusam a elas mesmas. Esse pronome aqui é um pronome reflexivo, tá? Então, ele não é um pronome apassivador, não é uma voz passiva sintética. Então, isso aqui tá errado, tá? Essa oração está na voz ativa. Continuando ali, ó. Resultado de um mundo globalizado em que a informação se transformou na moeda corrente. A informação se transformou na moeda corrente. A substituição de se transformou por foi transformada. Primeiro, vamos analisar aqui, ó. A informação se transformou, quer dizer, transformou a ela mesma. Ela se transformou em quê? Tá, ó, na moeda corrente. Olha, essa oração aqui jamais vai se transformar em foi transformada. Que se você passar isso aqui para a voz passiva, você está colocando na voz passiva, né? Aqui não é possível, ó, porque essa voz, ela se transformou ela mesma, é uma voz reflexiva. Não tem como passar o reflexivo para a voz passiva. Então, isso daqui tá errado. Vamos continuar. Uma sociedade democrática vive de suas clivagens que tem como fundamento o respeito ao pluralismo político. A forma verbal tem um acento circunflexo aqui, ela está no plural, deve estar se referindo a alguém que está no plural. Ela se refere a isso daqui, ó, clivagens? Não sei, vamos ver. Ó, uma sociedade democrática vive de suas clivagens. Vive de quê? De suas clivagens. Tá bom. Agora, clivagens que tem... Olha, esse que é um pronome relativo, porque ele se refere à palavra clivagens. Então, quem é que tem como fundamento o respeito ao pluralismo? As clivagens. Então, ele está dizendo aqui uma verdade. Tá certo isso daí, tá bom? As demandas de exigência crescente de uma sociedade dinâmica são atendidas pelas ilhas de eficiência.
mas logo se atolam nos gargalos da inépcia. Então, a expressão se atolam refere-se às demandas de exigência crescente de uma sociedade dinâmica? Vamos ver. As demandas de exigência crescem de uma sociedade dinâmica são atendidas pelas ilhas de eficiência, mas logo se atolam. Quem é que se atola nos gargalos da inépcia? Ó, a demanda de exigência crescente são atendidas, mas elas, as demandas de exigência, logo se atolam. Então, refere-se a demandas de exigência, certo? Vamos lá para o próximo. O importante é que o governo quer mudanças. A decisão que ganha corpo no Ministério dos Transportes e na Casa Civil é levar à prática um modelo de administração portuária mais enxuto, ágil e capaz de integrar todos os agentes que participam do sistema. Ótimo. Com tal decisão, né? Continuando aqui. Com tal decisão, não se busca apenas a melhoria da infraestrutura, mas um planejamento adequado do espaço portuário e da sua acessibilidade, bem como a gestão integrada que vem a fortalecer as economias regionais. A forma verbal busca tem como sujeito o elemento decisão e se completa por dois objetos, um direto, a melhoria da infraestrutura, e outro indireto, mas um planejamento adequado do espaço portuário e da sua acessibilidade, bem como gestão integrada. Nossa, vamos ver, né? Com tal decisão, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Opa, vamos voltar aqui. Aí, canetinha, aí. Vamos lá. Então, com tal decisão, não se busca apenas a melhoria de infraestrutura. Primeiro, aqui está escrito se busca. Esse se busca, quem busca, busca o quê? Ele é um VTD mais o C. Se ele é um VTD mais o C, quem busca, busca o quê? A melhoria da infraestrutura, gente, é o sujeito paciente, tá? É o sujeito paciente. Portanto, isso aqui não tem nada a ver com a decisão, tá? O sujeito do verbo buscar é a melhoria da infraestrutura. E outra coisa, isso aqui está na voz passiva sintética. Esse C aqui, é a partícula passivadora, ou pronome apassivador. Portanto, aqui, já nem vou perder meu tempo, né? Já está errado, certo? Errado, acabou. Vamos para o outro. No trecho, mas de outra maneira de entender, de conceber, talvez mesmo de sentir o mundo. Observa-se a ocorrência de um único termo como complemento de 3 verbos. Vamos ver. Então, aqui, mas de outra maneira de entender, conceber e talvez sentir. Quem entende, entende o que, concebe o que, e quem sente, sente o quê? Resposta, o mundo, objeto direto. Portanto, aqui você tem 3 VTDs, né? Verbo transitivo direto, e para um único objeto. Perfeito, é isso aí mesmo que ele disse. Vamos lá para o de baixo? Os microbiologistas confessam ser incalculável o número total de espécies, somando bactérias, protozoários e vírus aos tipos também microscópicos de fungos e algas. A forma verbal somando possui 2 complementos, esse e esse aqui. Vamos analisar. Microbiologistas confessam ser incalculável o número total de espécies, somando. Bom, quem soma, soma o quê? Somando bactéria, protozoário e vírus aos... Olha só, então aqui, quem soma, soma o quê? A que. Esse é um VTDI.
I, verbo transitivo direto e indireto. Então, você soma o quê? Bactéria, protozoário e vírus é o objeto direto. A quê? Aos tipos de microscópicos e aos tipos também microscópicos de fungos e algas. Tá vendo que seria o nosso objeto indireto? Então, olha só, tá perfeito isso aí. Perfeito, tudo certo. Vamos lá para o próximo, ó. As medidas serão anunciadas assim que o novo presidente norte-americano, Barack Obama, tomar posse no final de janeiro. O nome Barack Obama, ele está entre vírgulas. Por quê, hein? Por que ele está entre vírgulas? Vamos analisar. As novas medidas serão anunciadas assim que o novo presidente norte-americano... Pera aí que eu vou te explicar quem é o cara. É o Barack Obama. Então, isso aqui, gente, é um aposto, sabe? O aposto é assim, olha, tem 5 tipos de aposto, mas o mais utilizado é o aposto explicativo, tá bom? Às vezes também tem o especificativo, você pode até considerar aqui como especificativo, mas ele é um aposto. Por quê? Porque assim, você fala lá, o presidente norte-americano, aquele que fez isso, fez aquilo, tal, não deu o nome dele, falou dele, de repente você põe vírgula, José da Silva, vírgula e continua. Então, aqui, ó, quando eu ponho o nome do fulano, é para você entender de quem que eu tô falando. Eu falei, o presidente, o novo, ele fez isso, ele fez aquilo. Então, ó, quem é o cara? Barack Obama. É explicação. Aposto, tá bom? E tem que estar entre vírgulas. Perfeito. Vamos ver aqui a última dessa parte aqui desse nosso vídeo. Vamos lá. Tais dinâmicas não se reportam apenas ao caráter negativo do poder de opressão, punição ou repressão, mas também ao seu caráter positivo. O uso da preposição em ao caráter deve-se às exigências sintáticas do verbo reportar. Não sei, vamos analisar. Tais dinâmicas, quem é o sujeito? Tais dinâmicas não se reportam. Quem não se reporta a que, tá certo? Esse verbo pede uma preposição a. Ele é um VTI, verbo transitivo indireto. Então, quem se reporta a que? Ao caráter negativo do poder. Perfeito. Beleza? Tá aí, essa é a nossa primeira parte, para não cansar vocês. Depois vocês pegam a segunda parte, tá bom? Pra gente assistir essa segunda parte aí e fechar esse pequeno resumo aí que eu fiz para vocês de português. Beleza? Então vamos lá, até a próxima.